Cumprimento as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, colegas deputados, senhores funcionários. Bom, fim de semana foi agitado, a manifestação do presidente do PL sobre uma suposta irregularidade nas urnas. As pessoas talvez não tenham compreendido, mas foi uma fala diferenciada com relação às alegações feitas anteriormente, seja pelo jornalista argentino, seja no próprio relatório da defesa, seja num relatório prévio que foi publicado no fim de semana passado por engenheiros do ITA, que depois negaram o relatório, dizendo que ele ainda era, vamos dizer assim, um início de trabalho. O que disse o presidente do PL? Disse que 250 mil urnas não teriam o número de patrimônio de forma a serem, vamos dizer assim, controladas. Depois que ele fez essa afirmação, saíram alguns textos de especialistas, sem nenhum envolvimento político ou partidário, em certa medida confirmando a informação do presidente do PL, no sentido de que faltaria um número de patrimônio, mas que esse controle poderia ser feito por outras vias. Bom, por que eu estou resumindo isso? Porque o fato é o seguinte: se o presidente do PL, na condição de presidente do partido pelo qual o presidente Bolsonaro concorreu, quiser impugnar a eleição, apresentar um questionamento formal, né, ou o próprio presidente como candidato, né, eles podem, tá? Então eu quero deixar isso muito claro. Isso não significa que necessariamente o pleito vai ser contemplado ou que eu concorde que isso esteja comprovado. Nem tenho como, porque não foi apresentado um material, um estudo, uma peça, uma petição. Mas eu quero deixar claro que é possível fazer essa impugnação. Tá? Se eles farão ou não farão, se o tribunal aceitará ou não aceitará, se haverá apresentação de estudos técnicos, de perícias ou não, é outra história. Mas existe a possibilidade jurídica de fazer esse questionamento. Tá? Então, em nenhum momento nas minhas muitas manifestações, seja aqui na tribuna, seja nas minhas redes sociais, seja em entrevistas, eu estou tirando a legitimidade do presidente Bolsonaro, na condição de candidato que não foi eleito, se manifestar, questionar, pedir verificações, seja ele, seja o presidente do partido dele. Em nenhum momento eu me opus a isso, nem poderia. Eu também, na condição de candidata não eleita ao Senado, poderia utilizar esse argumento do presidente do PL e, eventualmente, impugnar o resultado. Porque as mesmas urnas que foram utilizadas no primeiro turno foram utilizadas no segundo turno. As mesmas urnas em que o presidente Bolsonaro perdeu, eu também perdi, e outros tantos candidatos perderam. Então, a minha discussão não é poder ou não poder impugnar. Tá? A discussão que eu venho travando desde o primeiro momento é a seguinte: o que é que essas pessoas que estão nas ruas querem? E nisso eu estou tendo um embate grande com pessoas que eu prezo, que eu respeito, mas que não estão conseguindo enxergar a realidade. Este final de semana, sexta-feira, eu falei que foi uma espécie de uma noticinha de jornal, né? Onde as pessoas diziam que o exército isso, que as forças armadas aquilo. Agora, qualquer coisa é motivo. Montar uma estrutura para fazer uma ação social no centro da cidade é motivo para acharem que está tendo a intervenção. A publicação no Diário Oficial com a terminologia mandado de injunção foi motivo para no final de semana inteiro dizerem: olha aí, isso é a prova. Então, assim, nós estamos vivendo, né, uma situação, eu acredito que única,
onde as pessoas querem se apegar a qualquer coisa para terem alguma esperança, já não sei mais do que. Então, por que eu insisto nisso? Porque eu sou advogada, sou professora de direito, e já começaram a receber intimações. Muitas pessoas já começaram a receber intimações para comparecer perante as autoridades para explicar a sua participação no financiamento das manifestações, explicar a sua participação nas manifestações e o que é que se quer com essas manifestações. Mas, Janaína, você concorda com essas intimações? Se concorda ou não concorda é outra história. Agora, eu estou vendo que pessoas boas, pessoas bem-intencionadas, pessoas iludidas, vão começar a ter problemas policiais e criminais por acreditarem que podem tudo, quando a vida não é assim. Neste final de semana, colocaram fogo numa praça de pedágio, lá no Mato Grosso. Colocaram fogo num automóvel. Colocaram fogo num caminhão. Motoristas de caminhão que estão querendo fazer o seu trabalho, tiveram seus caminhões parados e correntes cortadas, mangueiras cortadas, para os carros não andarem. Gente, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, por que eu tenho chamado a atenção no bom sentido? Porque já vão começar a prender gente. E quem está no meio da confusão vai ser levado junto. Estou com o delegado aqui na minha frente. Aí, para explicar que quem tacou fogo no pedágio foi A, que não foi B, que quem impediu o caminhoneiro de transitar foi C. O que, afinal, querem com essas manifestações? Querem que o presidente do PL apresente uma impugnação? Bom, isso é um pedido possível, um pedido legítimo. Acho imperioso que o PL fale com todas as letras, de uma vez por todas, se vai impugnar ou não. Querem que o presidente faça uma impugnação, ele próprio? É um direito dele. Acho fundamental que ele venha a público e se manifeste de forma definitiva, se vai questionar ou não. Agora, desculpem, eu converso com as pessoas e o que elas dizem é assim: nós não queremos, né, e aí utilizam todos os adjetivos que os senhores já conhecem, que esta pessoa assuma o poder. Isso é um desejo juridicamente impossível. Não adianta ficar na rua 72 horas, 200 horas, 400 horas, dizendo que não quer que o presidente que foi eleito, contra a minha vontade, eu não votei nele, né? Mas que o presidente que foi eleito não quer que tome posse. E aí eu explico, e as pessoas se revoltam e dizem assim: como assim? Você quer que a gente aceite isso? Você quer que a gente aceite que uma pessoa condenada assuma o poder no país? Vejam, senhores, resgatem as minhas entrevistas, as minhas falas. Eu fui a pessoa que mais criticou, tecnicamente, juridicamente, as decisões do Supremo. Sigo criticando. Agora, as decisões foram dadas, transitaram em julgado. As pessoas que estão nessas manifestações vão começar a ter problemas graves. Porque é muita gente, porque é um que fala uma coisa, outro que entende outra. Porque já os problemas sérios vão começar a aparecer. E desculpem, não adianta me escrever dizendo assim: mas doutora, fulano gosta da senhora, Beltrano foi intimado na polícia, a senhora não vai fazer nada? Gente, eu não vou fazer nada, porque eu estou avisando antes. Desculpem. E não é que eu estou contra estas pessoas. Resgatem as minhas entrevistas e as minhas falas durante as manifestações de 2013, quando quase colocaram fogo no Itamaraty. As minhas falas com relação às manifestações da esquerda, quando
depredaram prédios privados, prédios públicos, agências bancárias, podem resgatar. Eu falei exatamente a mesma coisa. Uma coisa é direito de manifestação. Outra, completamente diferente, é querer impor a própria vontade aos demais. Mediante força, mediante constrangimento. Ah, mas você está generalizando. Não, eu saio aqui todo dia, eu vejo que as pessoas que estão aqui na porta estão em paz. Mas eu pergunto, até quando vão ficar? E esperando o quê, presidente? O que essas pessoas, Vossa Excelência que é militar, o que essas pessoas estão esperando? Porque o exército não pode tomar o poder. Entendeu? Não pode, isso não existe mais, graças a Deus. Vão cair, alguém acredita em sã consciência que as Forças Armadas vão cair no mesmo erro de décadas atrás? Para passar a vida tendo que se resgatar novamente? Alguém acredita verdadeiramente nisso? Então, assim, nós estamos vivendo um descolar da realidade. A realidade é uma só. Uma pessoa foi eleita e, salvo uma impugnação formal, judicial, essa pessoa vai tomar posse. Se essa pessoa praticar algum crime de responsabilidade, poderá sofrer um processo de impeachment. Se cometer um crime comum, poderá sofrer uma investigação, um processo por crime comum. Ponto. Não tem o que fazer. E aqueles parlamentares que seguem mentindo, não querem perder o apoio dessa população, porque tem medo de daqui 4 anos não ter o voto. Gente, desculpa, é isso, alguém tem que dizer a verdade. Se o presidente do PL impugnar, com base em algo consistente, este é um caminho juridicamente possível. Saiu daí, não tem o que fazer. Então não adianta, com todo respeito, me mandarem todos os vídeos que aparecem nos grupos de WhatsApp. Todas as ideias, doutora, olha aqui, esse caminho não é viável. Parece piada. E é uma coisa tão inacreditável, porque muitas dessas pessoas têm, assim, cultura, têm instrução, algumas ocuparam elevados cargos. Como assim? E aí essas pessoas, intrigantemente, me falam assim, mas doutora, quando a Dilma caiu, a gente foi para a rua. Só que essas pessoas foram enganadas ao acreditarem que, desculpa, que foram elas na rua que derrubaram a presidente. Foi um processo dificílimo. Eu passei madrugadas estudando aqueles documentos do Ministério Público de Contas. Mais de ano fazendo sustentação oral dentro daquela Câmara, daquele Senado. Vocês acham que aquilo tudo não valeu de nada? Desculpa, gente, existe trabalho jurídico. Havia provas, eu passei anos colecionando material. Não é assim. Vários eventos que me chamaram online, presencial, para dizer, doutor, o povo é soberano, toda vontade emana do povo, se o povo for para a rua, não é assim. Existe uma Constituição Federal, existe lei. Não foi o povo na rua que derrubou a Dilma, gente. Pode ter dado força, mas foi um processo dificílimo, foi um trabalho do cão, desculpa falar desse jeito. Madrugadas e madrugadas, meses a fio. Não é assim. Eu estou com vontade que o presidente eleito não tome posse, vou para a rua. Gente, caiam na real. Vai começar a ter gente com inquérito, com processo, com problema sério. Não pode pôr fogo em nada.
Não pode impedir uma pessoa que quer passar numa estrada, que quer trabalhar, que quer ir para um hospital, que quer visitar um parente, que quer fazer um passeio. Não pode impedir a pessoa de passar. Ah, você está contra o povo. Não. Eu não votei no presidente eleito. Eu não votei nele porque eu não voto na esquerda. Agora, o homem foi eleito. Aí dizem, mas eu não conheço ninguém que votou nele. Sai da bolha. Sai do grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus. Assim, eu estou muito preocupada, presidente. Muito preocupada. Porque eu não vejo uma autoridade vir a público para explicar para essas pessoas, porque eu já tentei, não estou conseguindo, né, que elas não vão conseguir impedir o presidente eleito tomar posse. Salvo se algo for demonstrado num processo tecnicamente apresentado. Então, assim, gente, desculpa, eu tenho que falar a verdade. E eu já não aguento mais, é e-mail atrás de e-mail, é WhatsApp atrás de WhatsApp, é gente aqui. Não, que eu tenho que apoiar. Eu não posso apoiar o absurdo. Parem, não estou dizendo que não leiam os WhatsApps, que não fiquem nos seus grupos, mas os grupos não são o mundo. Esse fim de semana eu me assustei, uma pessoa assim instruída me mandou uma matéria, presidente. Olha, Janaína, o mundo está sabendo da fraude que aconteceu no Brasil. Era montado, estava na cara que era montado. Como assim o mundo? Será que não conhece alguém que mora em outro país? Para falar que não tem nada disso sendo vinculado nas televisões, nas rádios, nos jornais do exterior? É justamente o contrário. Eu estou na condição de professora de direito, de advogada, avisando. Vão começar a ter problema. E aí não adianta vir chorar. Ah, porque recebi uma intimação. Vai ter que ir lá prestar depoimento. Outra coisa. Não pode xingar as pessoas. Eu não processo ninguém. Sou xingada pela esquerda e pela direita. Mas se eu quisesse processar, poderia. Por que eu estou dizendo isso? Porque xingam as pessoas de tudo quanto é nome, bradam, ameaçam pela internet, achando que é terra de ninguém. Não é porque algumas pessoas lidam com essa liberdade de maneira muito absoluta, como é o meu caso, eu sou muito tolerante com agressões, que os demais têm que aguentar. Então não pode constranger as pessoas, não pode ameaçar. Não pode olhar meia dúzia de deputado irresponsável, a esquerda e a direita, e achar que pode fazer igual, não vai acontecer nada. Vai ter inquérito, vai ter processo, vai ter que pagar indenização. A depender, pode ter um problema criminal. Uma condenação. Agora, para quê? Se o que se quer é impossível de ser alcançado. É isso, senhor presidente. Obrigada.